Papo com Futebolês. Oferecimento Casas Alves. Construindo sonhos com você. Fala pessoal, começando mais um Papo com Futebolês, neste sabadão, 13 horas, dia de reunir a família, aquele almoço maroto e dia também de Papo com Futebolês, esse papo agradável que tá na boca da galera, todo mundo já planejando aí na sua agenda, assistir o papo. Muito obrigado, inclusive, pela audiência, a galera que assiste na TV, também no YouTube. Muito obrigado pela moral. Ao meu lado, Caio Costa, parceria de todos os sábados. Mais um, né? É isso aí, mais um na conta. E hoje com o Artilheiro. Com o Artilheiro que desbravou mercados talvez antes nunca desbravados por um cearense. Porém, com conquistas e muitos gols e convocação para a seleção. Verdade. Vamos conhecer? Vamos falar com ele. Arigol tá com a gente hoje. Fala, Ari, prazer, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui junto com a gente. Prazer é meu. Quero agradecer o convite. É sempre bom, né, bater esse papo, relembrando algumas coisas do passado, né, que não é tão passado, para mim ainda é muito presente. E vamos lá para essa resenha, né? O objetivo é esse, é resenha mesmo. O Ari, talvez para a galera mais nova, né, conheça muito o Ari do Atlético Cearense, né? Não é só o atacante, camisa 9, capitão, é o CEO do Atlético Cearense. A história de levar o pé da letra, que o pênalti é tão importante que o presidente do clube tem que bater, né? Exatamente, estava batendo, era ele que estava batendo. Era ele mesmo que estava batendo. Mas a galera talvez nem todo mundo lembre que o Ari, base do Fortaleza, né, numa geração muito boa, né, uma geração realmente muito legal. Minha primeira pergunta é o seguinte: você imaginava chegar hoje, do jeito que você está hoje, tendo toda essa trajetória? Eu sei que quando é garoto você sonha em ser jogador e tudo mais. Você imaginou que a sua vida lhe traria para cá hoje? Para ser sincero, não. Né? A gente, principalmente eu e a minha família, nós sabemos que era muito difícil na época, né? Era muito difícil, né, sonhar e conseguir realizar o sonho, até pela nossa situação financeira na época. Era uma família muito pobre, muito humilde, mas de acordo que ia passando os anos, como eu ia me destacando, aí sim, aí a gente começava, né, realmente a acreditar que esse sonho seria possível. Mas assim, de começo eu não acreditava que ia ser assim, tão rápido, né? E da forma que foi. Então eu sou muito grato a Deus, né? E segundamente a minha família, que em todos os momentos, né, de dificuldade sempre me apoiou. E graças a Deus a gente conseguiu fazer uma boa história aí no futebol. A gente estava conversando ali fora do ar, do teu início ali, que era até minha curiosidade, como é que tu sai do Fortaleza para ir logo pro futebol sueco, né? Que é uma coisa meio fora do normal. Mas a gente chega numa campanha que é muito lembrada pela torcida do Fortaleza, que é a Taça São Paulo de 2006. E aí você estava me falando como ela foi importante para você, mas também daquela geração do Fortaleza que revelou muita gente, talvez numa época que não se valorizasse a base da forma que deveria ter sido valorizada, né, Ari? Eu sempre costumo, né, contar um pouco dessa história, que eu acho que dali foi que me motivou a realmente hoje estar dentro desse projeto Atlético Cearense, né? Eu lembro que a gente não tinha, né, tantas oportunidades, né, e da forma que foi, né, foi assim, com muita dedicação, com muita raça mesmo, né? Eu lembro que quando eu fui disputar minha primeira copinha pelo Fortaleza, joguei o jogo e aí voltamos para dar início naquela época no Cearense. E aí joguei o primeiro turno, aí segundo turno já foi chegando, né, a galera que ia jogar o Brasileiro, Série A, né? E aí na minha segunda copinha foi aonde a gente teve um destaque, conseguimos formar um time muito forte. E a copinha, ela, assim, sou muito grato à copinha porque foi ali que a gente conseguiu, né, tirar o Corinthians, né, que era o atual bicampeão, e a gente conseguiu fazer uma boa campanha e eu fui um dos artilheiros do time, né, com 5 gols, e graças a Deus dali já fui direto para a Suécia. E como é que é agora tu, como dirigente, levar o teu clube para a Copinha?
Tá preparando, né? Tá em preparação para a Copinha. Sempre digo que é uma oportunidade única, né, para garotada. Mas passa um filme na cabeça, do Sim, tipo, sim, com você certeza. tava indo, Aquele garoto tá levando um time pra jogar a Copinha. E assim, Não é que ele tá indo pra Copinha, ele tá levando Exato. uns 25 meninos pra levar pra Copinha. então assim, tem coisas que você não consegue, né, imaginar, né, os planos de Deus, né? Então assim, até disso Deus é perfeito, né? De um dia eu ter participado da Copinha e graças à Copinha, né, eu ter chegado a alguns clubes europeus, né? E hoje está tendo essa oportunidade, né, de levar para uma competição onde abriu as portas para mim. É uma emoção muito, muito boa e serve de motivação para toda a garotada, né? Que saber da importância de ir para a Copinha, saber da importância de cada jogo. A gente sempre tenta, né, pegar um pouco dessa experiência e tentar motivá-lo mais ainda, essa garotada. Eles te perguntam, Ari, a garotada assim, pô, como é lá? Como é jogar em São Paulo? Como é que é como era a Copinha na tua época? Tem essa resenha ou... Rapaz, vou respeitar o presidente, vou respeitar a hierarquia, ou tu resenha com eles? Tem alguns que a gente chega, né, a comentar, né, mas esse ano agora, né, essa campanha que nós fizemos, eu não tive tão presente por a gente estar disputando também, jogando o Cearense profissional e a Série D, né? Mas sempre que eu tenho oportunidade, né, eu sempre gosto de comentar, né, que foi aonde abriu as portas para mim. E claro que agora, né, fazendo uma boa pré-temporada junto, estando ali no dia a dia, com certeza a gente vai ter mais tempo, né, de estar contando um pouco dessa experiência. O Ari estava me contando em off aqui, era que ele também está envolvido nos treinos, né? Ele tá participando dos treinamentos. Como é que tu contribui junto com a comissão técnica, Ari? Na verdade, hoje está tudo parado, né? Então, assim, tem alguns garotos que eu acredito muito que têm o potencial de estar no profissional já do próximo ano. E eu, né, por estar também, né, vamos dizer, de férias, né? Eu não gosto de ficar parado, né? E principalmente quando eu vejo que tem um garoto com grande potencial. Então, hoje eu dou treino, né? Eu mesmo vou lá, fico das 8h30 até as 10h30 dando treino específico. Treino específico, isso que eu ia perguntar. Treino específico, né? Que eu vejo que hoje é a nossa maior dificuldade, né, principalmente na base, né, de estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, assim, eu vejo que alguns já percebo já ali em alguns treinos as dificuldades e aí caio para dentro. E a gente tenta ajudar essa molecada da melhor forma possível. Será que dá para aprender com finalização com a Ari? E Ari, você tem as primeiras oportunidades também no profissional, né? De começar a jogar, né? De começar a também ganhar chance no profissional depois da Copinha, principalmente depois que vocês vão bem contra o Corinthians. Conta um pouquinho como é que foi essa passagem no profissional do Fortaleza, né? Qual era a tua relação com o clube? Como é que foi jogar pelo Fortaleza? Era uma época que o time também viveu Série A? Proporcionalmente, o Fortaleza vivia o momento que ele vive hoje, entendo. Era um clube que há muitos anos não jogava Série A e estava indo para o segundo ano consecutivo. Analisando do prisma atual, é claro que o momento de hoje é muito maior, porque é sexto ano de Série A, semifinal de Sul-Americana, enfim. Mas era uma época que o futebol cearense não jogava a primeira divisão. Exatamente. Então o Fortaleza era 2006, era o terceiro ano, em 4 temporadas o Fortaleza na primeira divisão. Exato. É bom ter isso em mente do que era daquela época porque é hoje. Sim. E então por isso que, assim... Isso dificultava para quem era da base, né? A pressão tinha que trazer o nome mais pesado, né? Acredito que até hoje, né, tem esse pouco de dificuldade, mas hoje você já vê o Vojvoda já dando oportunidade a alguns garotos da base, já subindo para o profissional para treinar. Eu acho que isso é importante, né? A gente estava conversando aqui também sobre a importância, né, de dar oportunidade para jogadores, né, da base. Então, assim, eu acredito que o Fortaleza tem tudo, né, para fazer um grande trabalho, né? Você já vê a evolução do Fortaleza. Né? Espero que o próprio Ceará também, né, comece a fazer isso, que eu sempre torço pelo futebol cearense. Né? Teve agora a conquista do Ferroviária,
que é super importante também, principalmente para os clubes considerados pequenos, né? Eu sempre torço muito pelos clubes cearenses. Então, assim, o que foi feito naquela época na base, né, foi assim, um trabalho muito, vamos dizer, pouco, mas ao mesmo tempo importante, né, de formar um time forte, de fazer, né, chegar na competição, né, para brigar de igual para igual. O técnico, né? Não, No era Sub-20? o Fração, Era o Frasson, Daniel né? Fração, né, que Deus o tenha, né? Sou muito grato ao Fração, né, que fomos campeões aqui sub-20, ele no comando, na copinha também me deu muito moral, me ajudou demais. Enfim, e naquele ano, a base praticamente já tinha ali já uns 5 jogadores já tendo a oportunidade no profissional. Não sei se vocês lembram do Amaral, lateral Amaral, direito, sim. Guto, o Guto, Eusébio, Douglas. Coelho, acho que o o Douglas tava, Douglas, pois o goleiro. O A gente Douglas até falou pegou, recentemente, não Foi. sei se foi um programa da Foi com o rádio. Paulinho Kobayashi. Kobayashi, a gente falou, pô, o Douglas pegou pênalti. pênalti. Exato, é. Isso Ele tava mesmo. falando que a carreira do Douglas de pegar pênalti era desde dias do profissional. Então, naquele ano, né, o Fortaleza conseguiu, né, dar oportunidade, né, a alguns garotos, né, que a gente conseguiu dar uma sequência bacana no Cearense. Também jogamos alguns jogos no Brasileiro. Acredito que o Amaralzinho conseguiu ter mais oportunidades, porque jogou, Palmeiras. né, jogou depois, foi pro Palmeiras, seleção sub-20, né? Então, assim, foi uma geração bacana. O Amaral jogaria Mundial Sub-20 um ano depois. É verdade. 2007. Isso. E aí, como nós, da forma que nós chegamos até São Paulo, eu acredito que dali já era para ter tido um olharzinho mais especial para a base, né? Que dali você via que já estava tendo alguns frutos, né? Que aí eu saí, depois saiu o Amaral, enfim. Hoje, né, espero que não só o Ceará, não só o Fortaleza, mas que todos os outros clubes consigam, né, dar esse olhar mais para a base. E a gente focar, né, nos trabalhos específicos, né, ter um trabalho, né, mais visado mesmo para a base, mesmo como hoje, né, a gente vê, né, alguns trabalhos de alguns clubes, como Flamengo, Corinthians, né, você vê que é um dos times que revela muitos jogadores jovens. Eu acredito que o Fortaleza vai fazer isso também, né, até porque já tem, né, o próprio Hércules, que a gente estava conversando, que veio da base, tem tudo, né, para começar já, né, mudar essa cara do Fortaleza. Às vezes o jogador tem que sair daqui do Ceará, ir para algum time de São Paulo ou algum outro time grande para depois, né, ser vendido, sei lá, para um clube da Europa. Então acho que já está na hora já de isso começar a mudar, né, o Ceará, o Fortaleza ou qualquer outro time aqui direto já pra sai lá, daqui né? direto. Então acredito que principalmente o Ceará e Fortaleza tem grande potencial de estar fazendo isso. O Ari, tu já fala, não até. E até porque né? O Ari fala com propriedade, o Ari, né? Presidente do Atlético Cearense, envolvido com agenciamento de jogador, enfim, né, são ciclos que vão nascendo também, vão surgindo. Nessa tua trajetória, assim, quando foi que deu estalo já para, mesmo jogando, mesmo atuando em campo, quando foi que veio a ideia? Eu sei que eu já tô pulando lá pro final, mas é porque é o momento atual, né? Você fala de gestão Não, já, né? E é legal te ver falando sobre isso. Quando foi que veio o estalo? Foi quando saiu da Rússia? Foi lá na Rússia mesmo? Para ser sincero, assim, eu sempre peguei alguns atletas aqui como exemplo, né? E um cara que eu admiro muito, né? Que sou fã. A gente tem o Clodoaldo, né? Assim, infelizmente, né? Eu torcia na época que ele chegasse a um clube maior, um clube europeu, que era um fenômeno. Mas assim, eu tinha ele, né? Até me desculpe, Clodoaldo, né? Mas eu tinha ele assim. Uma das partes, né, que eu não queria ter, né, provavelmente era alguns extracampo que muita gente falava, o Clodoaldo fazia isso, fazia aquilo, mas dentro de campo todo mundo sabia que ele era fenômeno. Então, assim, eu começava a catar. Do Clodoaldo eu quero pegar isso dele, do Ronaldo Angelinho eu queria pegar isso dele, simplicidade, isso, e começava a catar. E quando eu fui juntando tudo isso,
eu comecei a pensar, opa, eu tenho que fazer meu pezinho de meia aqui, eu tenho que estar investindo algo, apesar que o futebol, né, você investe muito, né, e o retorno não é tão rápido, né, a longo prazo. Mas eu comecei a catar, né, algo aqui de um, algo aqui de outro aqui positivo, que era negativo, eu começava a botar aqui para o lado. E aí eu cheguei, não, agora eu vou entrar no futebol, vou dar oportunidade à garotada, né, vou começar a realizar sonho e ser grato a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, né, na minha vida e por tudo que eu conquistei, que eu nem imaginava a chegar a conquistar. Então, eu comecei em um projeto lá no Horizonte, né? Assumi na base lá. Tinha meu cunhado, o Vitor, que era ex-diretor do Atlético. Ele assumiu lá esse projeto para mim. A gente escutou um pouco, conseguimos montar uma estrutura que eu acredito que na época era até melhor do que o profissional. E conseguimos fazer uma boa campanha ali na base, né? No Sub-20. E aí teve a oportunidade de pensar maior, né? De não dar oportunidade só para os garotos também, mas dentro da minha comunidade, né? De montar algo que eu pudesse, né? Tá pegando aqueles garotos dentro da minha comunidade e tá levando, né? Para estar não só se tornando atleta, mas também cidadãos, né? E aí tive a oportunidade de adquirir, né, na época o Uniclinic, que hoje é Atlético, né, o CT. Comprei o CT e aí comecei um trabalho que era mesmo só para dar oportunidade, onde até então eu não visava de ter nenhum retorno com isso. Era uma forma de retribuir o que Deus, né, estava fazendo por mim ali. E aí, quando eu vi que se eu desse um pouco mais de estrutura, eu conseguisse, né, realizar não só sonhos, mas formar mais cidadãos, aí eu comecei a investir um pouco mais. E aí, hoje, a gente sabe que o futebol ele é muito caro, né, de vocês fazer futebol. Mas, assim, graças a Deus, assim, depois que eu parei de jogar com mesmo todas as dificuldades que hoje nós encontramos, a gente consegue fazer um grande trabalho lá dentro. Excelente. Só o começo do papo com o Ari, então a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta na TV, no YouTube a gente segue o papo aqui. No fim do primeiro bloco, Ari, a gente falou sobre a gestão, sobre futebol, sobre essa mudança, né? Inclusive, eu acho muito legal te ver com essa mentalidade. E uma das coisas que você tem como desafio é manter um projeto de futebol de alto rendimento, né? E a gente sabe, como você mesmo falou, que não é barato. O Atlético passou por algumas dificuldades financeiras. Hoje, como é que tu olha para o que aconteceu? Como é que está o Atlético hoje? Onde é que o Atlético quer chegar diante desses desafios esportivos, mas também financeiros? Hoje, com todas as dificuldades que nós temos e por não estar jogando, né, hoje a gente busca, né, investidores, busca patrocinadores, porque hoje é uma realidade totalmente diferente, né? Já até pensei na possibilidade, né, de dar uma pausa, de respirar um pouco, mas a gente tem calendário, a gente, né, tem feito, como eu falei, com todas as dificuldades, a gente tem feito boas campanhas. Se a gente for comparar a nossa folha com alguns outros clubes, né, que participou agora da Série D, Passou de fase, tem nem como comparar, questão de valores. Sim. Né, então a gente sabe o caminho, né, de fazer um bom trabalho, de conseguir bons resultados. E eu acredito que Deus no controle, a gente, mesmo com todas as dificuldades, a gente vai conseguir chegar, a gente vai conseguir, né, não parar, né, de estar dando essas oportunidades para a garotada. Eu acredito que o Atlético Cearense é o único, vou dizer o único, mas um dos times, né, que mais tem coragem de botar mesmo a molecada para jogar. A gente sempre tem no mínimo 10, 15 atletas no elenco, né, sub-20 ou uns ali com 21 anos, 22 anos ali já estourando. Então a gente acredita muito que, né, com essa mentalidade de realmente
saber que hoje nós temos uma condição totalmente diferente de antes, saber o caminho, né, para realmente chegar no objetivo final. Acredito que a gente vai dar uma sequência ainda bacana e vamos conseguir ainda muita coisa aí. Eu sei que a realidade, tanto financeira como principalmente cultural, é completamente diferente, mas existe algum clube que tu tenha jogado que o modelo de como vê a base tu trouxe para tentar implantar dentro da realidade no Atlético? Assim, de um clube que te aproveite mais, que olhe melhor para a base, que trate o garoto, mais, talvez, que precisasse mais, ou que trate também que não é só a formação do jogador, é a formação do homem. Tem algum clube que passou da tua carreira assim? E você rodou bastante, Suécia, Holanda, times diferentes dentro da Rússia, que são culturalmente bem diferentes de nós, mas que são países considerados mais civilizados do que o brasileiro, que cuidam mais da educação, no modo geral também. Existe algum ou não? É uma coisa mais, tu acaba somando todas as tuas experiências, inclusive até do Fortaleza, e aí joga no Atlético isso? Né, hoje nós sabemos que o futebol, principalmente o brasileiro, está mudando muito, né? Hoje a gente vê aí, né, os primeiros clubes ali da Série A. Você começa a analisar os treinadores. Eu acredito que os três primeiros ali são todos de fora, né? Então você já vê que já está tendo algo diferente. Não que os treinadores brasileiros sejam ruins, né? Porque a gente vê aí, assistindo o jogo ontem, Flamengo e São Paulo, a gente viu que o trabalho que o Dorival Júnior teve no Flamengo, fez uma boa campanha, conseguiram tirar ele e hoje, né, você vê ele sendo campeão em cima do Flamengo, né? Então, assim, nós temos muitos bons treinadores. Eu acho que o que falta mesmo é os treinadores estar se atualizando. Mas eu te pergunto é mais na ideia se algum clube tinha uma filosofia dessa, de aproveitar mais garoto, mais gente formada. Então, e aí, ia chegar lá, né? Queria já, para tu poder refletir um pouco aonde eu ia chegar. Então, assim, hoje eu tive a oportunidade de jogar na Suécia, na Rússia, na Holanda. Eu acredito que hoje, para o nosso perfil, né, da forma que o futebol brasileiro está crescendo, eu acho que todo mundo hoje se espelha, né, no futebol português, né? Você vê os treinadores portugueses indo para cá e dando show, né, da forma deles trabalhar. Claro que tem outros estrangeiros também, como o Vojvoda está fazendo excelente trabalho, mas que é de fora também, né? Vem com uma metodologia muito parecida, no modo geral, na Europa, né? Então, assim, hoje eu vejo que se a gente buscar, né, ter os portugueses hoje como exemplo, eu acredito que a gente vai conseguir dar um salto, né? Não só o Campeonato Brasileiro, como vem tendo, né, mas também, né, os times menores. Claro que é difícil, né, de montar um projeto, né, visando só os portugueses ou o futebol europeu, né? Nós sabemos que a base, né, normalmente é difícil de manter todos os treinadores de fora. Eu acredito que nós, né, tendo uma equipe, né, de treinadores se atualizando, buscando, né, tá implantando, né, esse trabalho dentro da base, eu acredito que a gente vai conseguir não só conquistar, né, boas campanhas, isso já falando de Atlético, mas também como a gente vai conseguir estar melhorando a cada ano o futebol brasileiro. E aí que eu acredito que o futebol brasileiro, eu acho que é o único país que não consegue fazer um planejamento, sei lá, para daqui a 10 anos conquistar algo, né? Eu acredito que os clubes pequenos, clubes que estão disputando a Série A, não conseguem fazer isso, então você já começa a imaginar como é que a seleção vai fazer isso. Então você vê, né, a Alemanha, né, se organizando, faz um planejamento para daqui a 10 anos conquistar uma Copa. Você vê a Espanha, futebol feminino, fazendo um planejamento para daqui a tantos anos conquistar algo. Você vê aí a Espanha sendo campeã. Então, assim, eu acredito que o que falta hoje no Brasil é isso.
né? Fazer um planejamento, mas aí falando de Atlético, voltando ao Atlético, hoje para você fazer um planejamento desse, Sim. né, eu acho que a parte financeira ela é muito importante para você conseguir, né, dar essa Suporte. trabalho, suporte para que os treinadores consigam fazer um excelente trabalho. Então, assim, hoje a minha preocupação é sim, essa de buscar uma filosofia, né, de algum país que seja, esse aqui me interessa porque nessa linha aqui a gente vai conseguir nossos objetivos, mesmo com as dificuldades. Então, hoje a gente busca, né, realmente ter hoje os portugueses como exemplo ali de, não, vamos seguir dessa forma, nem que seja um treinador brasileiro. Mas hoje visão deles de como trabalhar. Hoje eu acho que o mais próximo assim, da nossa realidade seria os portugueses. Onde é que o Atlético quer chegar? Eu sei que você falou da questão financeira, mas para além disso, qual é o grande objetivo do Atlético aí nesse médio e longo prazo, o Ari? É subir para, sei lá, vou chutar aqui, subir para a Série B, conquistar a Fares Lopes, ou sei lá, qual é o objetivo do Atlético Cearense? Hoje a nossa realidade ela é muito simples. A gente estando com dinheiro, a gente consegue fazer um grande projeto, porque nós sabemos o caminho. Então hoje, né, com os pezinhos no chão, acredito que se a gente fizer uma boa taça, a gente já consiga, né, já montar um elenco mais jovem para o cearense, como a gente sempre fez. Acredito que quando você monta uma base forte, você não precisa estar trazendo jogadores de fora, porque a própria base vai alimentar ali o profissional. Isso já alivia um pouco a folha também, né? Isso. O profissional cearense, a gente sempre, nosso primeiro objetivo é sempre brigar para não cair. E aí vem, tem os outros objetivos, né? De se classificar entre os 4. Uma vaga na Série D. Uma vaga na Série D. Claro que Fortaleza e Ceará não tem como comparar, né, pela estrutura, mas eu acredito que se a gente buscar, né, essa filosofia, né, de futebol europeu, né, e conseguir implementar, eu acredito que dá para a gente bater de frente com os grandes, Ceará e Fortaleza, e subir, né? O primeiro objetivo seria subir para a Série C. Eu acredito que esse ano a gente conseguiu montar uma folha muito baixa, que muitos nem acreditavam, alguns clubes que tinham folha de 400, 500 mil. Quando a gente falava o valor da nossa folha, não acreditava que a gente tinha uma folha, né, tão barata. Mas competitivo. Mas como eu falei, eu acredito que a gente sabe o caminho, nós sabemos como fazer para realmente chegar, né, aos objetivos. Então, a gente estando com dinheiro, a gente consegue fazer um planejamento bacana, a gente consegue montar time jovem, barato e conseguir os objetivos. Então, além desses objetivos, se a gente estando com dinheiro, a gente consegue talvez até um pouco mais que títulos, enfim. Então, a gente hoje esse pezinho no chão e sabendo que a caminhada vai ser um pouco mais difícil de como começou. Na TV a gente vai, infelizmente, encerrar o papo, né? Mas corre lá pro YouTube, porque o papo com o Ari segue lá. E tem mais coisa. O Ari vai falar muito da carreira dele, tem muito Cara, eu vou muito adiantar. fato interessante. Ele vai falar da relação que ele teve com um técnico famoso, conhecido por ter problema com brasileiros, que o homem parece que dobrou, cara. Deixar logo a dica aí pra galera correr pro YouTube. O Ari jogou pela seleção da Rússia. A gente vai falar muito sobre isso, sobre o primeiro negro a jogar na seleção da Rússia. Isso. A gente vai falar sobre isso também. Espetacular. Corre pro YouTube, porque o papo vai ser muito bacana ainda com o Ari. A você da TV, um grande abraço. Na semana que vem, a gente se encontra aqui na tela da TV Jangadeiro. Corre pra lá. Ari, esses assuntos aí são muito interessantes, a gente vai tocar muito neles, mas só pra gente terminar, Série D não recebe dinheiro, não recebe dinheiro de alguém, o que você puder falar, claro, além de você que está injetando, tem mais alguém, tem algum parceiro, ou é uma busca que ainda... a CBF ajuda? De onde é que você consegue manter, né? Você falou da folha barata, bom, mas querendo ou não é um custo, né?
Hoje o Atlético é totalmente Ari, né? Não tem algum outro investidor, né? Eu sozinho. Como eu falei, hoje a gente busca realmente investidores, patrocinadores, porque desde 2016 sempre foi eu, né? E como eu falei, é muito difícil, né, de manter. A federação, né, CBF ajuda, mas eu acredito que se vocês pesquisarem, vocês vão ver ali que é muito pouco, né? Não vou falar números, Sim, mas sim. talvez não consiga nem sei lá, uma folha, vamos dizer assim. Dependendo da sua folha, não consiga nem pagar a folha direito. Mas é um valor que acaba ajudando, Ajuda. né? Acaba ajudando. Então, assim, eu sempre digo que se o nosso futebol cearense tivesse um suporte maior, né? Tanto do Estado, né? Da prefeitura, do governo, eu acredito que a gente conseguiria, né, até revelar muito mais atletas, né? Eu acredito que é um assunto que eu sempre bato muito na tecla, porque hoje você vê o Campeonato Paulista, tem clubes que recebem 2 milhões, time pequeno, é considerado pequeno. Então, por isso que hoje o Campeonato Paulista é considerado um dos mais fortes, porque tem esse suporte. Então, assim, eu acredito que, né, os times aqui considerados pequenos, se tem um suporte, sei lá, de 300, 400, 500 mil reais, mesmo sendo um valor baixo comparado, né, aos outros estados, com certeza a gente conseguiria revelar muito mais atletas e conseguiria ter muitos mais clubes, né, na Série D, na Série C, na Série B. Então, assim, eu acredito que se a gente conseguisse o suporte melhor, a gente conseguiria ter um nível de futebol muito mais alto, né, para estar batendo ali de frente com o Ceará e com o Fortaleza. Sem falar no profissional, mas ali, qual é o custo de manter o Atlético ali? Manter a estrutura que você tem lá na Lagoa Redonda, a quantidade de treinadores para base, tudo, Hoje, se eu fosse englobar tudo, no mínimo 200 mil mensais. mensais. Gerando base, tudo, funcionários. Base profissional. Isso é porque a gente diminuiu bastante, né? Então, Dá 2 milhões e 400 por ano, né? é um investimento muito alto, né? E hoje, né, pela redução de custo, você não consegue também ter um retorno, porque quem vai lhe dar o retorno do investimento alto é a base. É a venda dos jogadores. Perfeitamente. E se você não consegue segurar aqueles atletas, né, sei lá, amarrando um contrato profissional, né, ou tendo, né, uma estrutura para manter eles treinando o ano todo, você não consegue ter o retorno. Então, hoje, por isso que eu digo da importância de você ter esse suporte, né, de você conseguir deixar o garoto treinando o ano todo. Independente se tem competição oficial ou não. Né? Isso, porque esses garotos estando em atividade, né, ele vai alimentar o profissional. E quem realmente sabe que esses garotos, né, possam, né, tão jovens, já estar ali já no plantel ali do profissional, a folha, como você falou, a folha diminui, os gastos diminuem e você consegue ter um time jovem, consegue revelar, consegue ter o retorno do seu investimento. Além de ter ele na vitrine, podendo ter uma transferência depois, porque ele vai estar jogando com regularidade no time de cima. Você está otimista com essa safra que você tem aí na mão? Não só os que estão hoje no Atlético, mas os que têm vínculo com o Atlético. O Hércules, por exemplo, é um desses casos, né? Que o mais célebre, né? quase, mas foi assim, tava na iminência de rolar um negócio e aí veio a lesão, né? Mas falou-se no futebol europeu, Palmeiras também, chegou a cogitar o Flamengo. Enfim, você tá otimista com essa safra? Essa safra, Hércules, vamos dizer assim, foi do início do projeto, né? A gente conseguiu dar um suporte bacana, por isso que eu digo da importância, né, de manter os garotos competindo, treinando. O Hércules foi um jogador que a gente colocou muito jovem, né, para jogar já o profissional. Eu acho que por isso que nós somos diferentes, porque a gente não tem medo de colocar um moleque de 16, 17, 18 anos para jogar o profissional.
Antes a gente, né, para não deixar eles parados, a gente conseguia fazer parcerias com alguns clubes da segunda, terceira divisão daqui, né, o sub-20 jogando, competindo. Então isso também ajudava, né, porque ele acabava adquirindo mais experiência, né, e a gente não deixava eles parados, deixava eles competir. Chegou a Então, fazer parceria com o Maracanã, se eu não estiver enganado. Foi Maracanã ou ali? Crato, Crato, verdade, cearense, é. acho que mais 2. Não vou lembrar assim de Sim. cabeça, até porque eu estava na Rússia, né? E não lembro. Mas temos garotos no Fluminense, Francisco saiu daqui, jogou a terceira divisão. Moleque com 17 anos arrebentou e logo em seguida já foi pro Fluminense. Então, por isso que eu digo a importância de mantê-los treinando, né? E o Hércules, eu acredito que ele vai ser, eu acho que o primeiro, vamos dizer assim, de muitos, porque nós nesse ano fizemos uma boa campanha com muitos garotos jovens. Temos garotos aí de 20, 21, né, de 18, 19 anos que fizeram um bom campeonato cearense, tanto sub-20 como profissional. A própria Série D também tem alguns. Então, acredito que o Hércules vai ser um dos primeiros, não só, né, levar o nome do Atlético, mas também como do Fortaleza. Como eu falei, a gente precisa, né, ter atletas do Ceará, Fortaleza já saindo direto para a Europa. A gente precisa ter essa evolução. Abrir esse caminho, né? Quebrar essa barreira. Porque é uma barreira que, se você for pegar o Arthur Cabral, ele teve que sair daqui para o Palmeiras para dali. Tem o lateral Capixaba. O Capixaba. Teve que ir para o Red Bull para tentar uma outra situação. Então, eu acredito que o Hércules, eu acho que vai ser um dos primeiros a quebrar essa barreira. Joga demais, meu Deus. A gente tem exemplos mais recentes, o Charles, por exemplo, né? Foi daqui para Dinamarca. Só que o Charles não é da base, né? Charles veio do Inter, o Charles tem outro contexto, o olhar, né? Talvez seja menos preconceituoso para a formação dele. Essas coisas a gente Sim, sabe, DDD, claro. de onde o cara é formado, às vezes uma venda se torna diferente. E aí a gente entra na tua carreira como jogador, porque você saiu daqui direto para a Europa. Pode não ter sido o mercado mais conhecido, mas você sai daqui direto para a Suécia, né? Sim. E aí foi imagina a mudança que foi na tua vida, sair daqui tão jovem. Por isso que eu digo da importância de logo em seguida ter dado a sequência de estar dando oportunidade aos jogadores da base, né, mais no profissional, né, porque você acaba tendo retorno de todo o seu investimento. E nós sabemos que os grandes, o investimento é muito maior. Sim, sim. Você foi pro Kalmar da Suécia, né? Isso. Como é que foi essa saída? Como é que foi a transação? Como é que chegou para ti? Como é que foi a tua reação? Pô, vou para a Suécia, não vou para a Suécia? Foi assim meio pego de surpresa, vamos dizer assim, né? Porque eu sabia que tinha potencial de sair, sabia do meu perfil, né? Que era muito parecido com o futebol europeu, né? Forte, pivô. Força. E aí eu lembro que... Era chapado. Só não conseguia finalizar bem, na época, né? Então, assim, tinha isso, Ari? Tinha, né? Tinha. Aqui eu chegava na frente do gol, criava, pum, chutava para cima. E aí não conseguia fazer tantos gols, mas mesmo com todas as dificuldades, né, eu lembro que naquela época, em 2005, eu fui um dos artilheiros, fiz 7 gols, né, então poderia ter sido 15, 20, né, mas... Se fosse hoje, guardaria 15. Não, com certeza. Então, assim, quando eu tive, né, a notícia que eu estava indo para a Suécia, na hora já passou o filme. Né? Comecei, caraca, será que eu vou me adaptar? Será que vai dar certo? É um país frio, é língua totalmente diferente. Como é que eu vou fazer para comunicar com o treinador, com meus companheiros? Então, você acaba ficando até nervoso, né? Vou dizer assim. E quando eu cheguei lá, realmente foi muito difícil, porque peguei de cara menos 18. Meu amigo. Chutava a bola, parecia que eu estava chutando uma pedra, né? Os dedos tudo
congelado, Chegou tanto começo do pé ano, como velho. das mãos. Bem do inverno, foi no começo do ano. Não, foi assim, coisa de louco, né? Eu até passava o filme, caraca, o que eu não que eu vim fazendo fazer? aqui? o que eu vim fazer aqui e como é que eu vou fazer para jogar, né? Então, assim, foi assim, mas foi tudo muito rápido, né? Assim, eu consegui ter sorte de ter, logo em seguida, fazer uma pré-temporada na Espanha, que o clima já estava melhor. Consegui se destacar bem. Então, quando eu voltei para a Suécia, já não estava tão frio. E a minha adaptação foi muito rápida, né? Porque eu sabia usar bem o corpo, o sueco, 2 metros de altura, era ligação direta, era zagueiro atacante, né? E jogava lá para atacante se vira. Então eu sabia usar bem o corpo, né? Tinha 2 brasileiros que na época me ajudaram muito, que era o Fábio Augusto, jogou Flamengo, César Santin, ex-Grêmio. Então esses caras me ajudaram demais, né? Tirava os caras aqui no corpo, faziam 2, já aparecia já um espaço enorme. Então a gente conseguia sobressair quando botava a bola no chão. E aí consegui, já no meu primeiro ano, ser artilheiro da competição. Se minha informação estiver certa, foram 18 gols em 26 jogos. Isso. É isso? Isso. E aí, que cartão de média, visita, claro. viu? tá pesquisando bem. Tô bem informado. E aí eu lembro que foi tudo muito rápido, fui artilheiro já no primeiro ano, e aí na metade do ano seguinte Já foi embora. partiu Aí Holanda. entra na resenha que eu brinquei antes do final. Mas ainda é na Suécia? Não, é que ele vai pra Vai pra Holanda. Mas só da Suécia. Não era um time top da Suécia, né? Não, era time pequeno, Ela tem o quê? O AIK, né? Hoje o Red Campeonato Bull. Cearense, se a gente fosse comparar aqui, como fosse um Horizonte, né? Um Calcaia, timezinho. Periférico que foi lá e... Isso. E aí ficou no meio de tabela, ficou... Não, o ano e meio que eu fiquei lá, tanto na primeira como na segunda temporada que eu saí, os caras conseguiram montar o time bacana, ficaram em 5º colocado. É uma boa competição. Aí vai pra Holanda. Aí você vai pra Holanda. Aí começa a primeira coisa, né? Você chega no AZ Alkmaar e dá de cara com o Louis van Gaal como técnico, que é ex-técnico da Ajax, campeão de Champions League pela Ajax, Já campeão de sabia quem era o Barcelona. Van Gaal? E com a fama danada de não gostar muito de brasileiro. Quando eu às fiquei vezes. sabendo que eu ia pra Holanda, eu comecei a pesquisar, né? Aí o meu empresário vai e me liga. Ó, foi a pedido do treinador. Quando eu comecei a pesquisar, caraca, o cara já teve problema com o Rivaldo No Barcelona. no Barcelona. Caraca, o cara já teve problema com Lúcio no o Bayern. Lúcio no Bayern de Munique. Eu falei, como é que esse cara me Isso que você não contrata? pesquisou os mano? problemas na seleção. Então, assim, Pesquisou só os problemas com o brasileiro, né? Teve com os outros também da terra dele. quando eu cheguei na Holanda, esses caras me receberam muito bem. Graças a Deus foi no verão, então tava quente, né? Consegui já logo de cara já mostrar, né, um bom desempenho. E quando ele chegou para mim, você vai ter que estudar holandês, senão você não vai jogar aqui. Então eu falei, caraca, mano. Então toda vez que quando ele vinha para falar comigo, eu já ficava tremendo ali com medo. Pô, o cara não gosta de brasileiro. Aí se ele me contratou, alguma coisa eu tenho. Né? Então, assim, no começo foi difícil, só a língua, né? Porque o futebol, ele já era um futebol muito parecido com o Brasil, gostava de ficar com a bola, assim, que era um pouco só mais rápido, né? E 2 pontos abertos. E ele valorizava muito, né? O posse de bola. Os únicos problemas que eu tive com ele foi que ele queria que eu estudasse holandês e eu cheguei 1 minuto atrasado. E aí ele realmente pegou pesado. Pô, os brasileiros são tudo iguais, não tem disciplina. Mas assim, hoje acredito que foi um dos maiores treinadores que eu peguei na minha carreira. Sou muito grato a ele, né? Porque eu aprendi realmente a ter disciplina dentro de campo. Nós sabemos que nós brasileiros somos, né, não temos essa disciplina tática, né?
É muito difícil você pegar isso, só pega mesmo no futebol europeu, porque é uma cultura totalmente diferente, é um futebol totalmente diferente. E a gente gosta de improvisar muito, né? A gente brasileiro, acredito que isso é o nosso diferencial, né? Às vezes o treinador pede isso, mas se você tem a percepção de fazer algo diferente e consegue dar o resultado, opa, o cara também não vai lhe chamar atenção por você estar puxando a responsabilidade, né? Então, assim, eu tive uma relação muito bacana com ele. Vocês foram campeões holandês, Fomos que é campeões. muita coisa. Pô, na Holanda o cara PSV, Ajax e Ajax Feyenoord. e olhe lá o Feyenoord. É. Aí vem o AZ, Alkmaar, e aí, Ari, você chega para ser campeão. E naquele ano era um time muito jovem, né? Era um time que no máximo ali até 25 anos, né? Sérgio Romero, que hoje se encontra no Boca. Tinha uns 4 jogadores que eram da seleção, Moussa Dembele, Pocoyoli, que eram alguns jogadores da seleção da Bélgica. Tinha uns 3 ou 4 jovens também que eram da seleção holandesa. Tinha o Hector Moreno da seleção do México, o zagueiro também na época tinha 19, 20 anos. Então, assim, era um time jovem. Acho que quando caiu na mão do Van Gaal foi como... O homem é chato, mas é bom pra caramba. Não, o homem é diferenciado. Os trabalhos dele... Aí tive a felicidade de pegar 2 caras fenômenos, né, como auxiliar, né, que foi o Patrick Kluivert e o Shota Velasquez. Então, esses caras fazendo finalização era... A Velasquez, muita gente não vai conhecer, é um georgiano. Sim. Que jogou anos no Ajax, no Glasgow Rangers, era ponta, jogar, fazer gol pra burro, e o Kluivert dispensa maiores... Pra quem reclamava que não sabia finalizar, olha aí. Alguns anos podia ter sido o algoz do Brasil na Copa, né? Em 98, né? isso. E era campeão. Era o sujeito que foi rivalizar o cara com o Ronaldo. Tu quer isso? Mais do que isso, Jardim. E gente boa demais. Não, esse cara... Ele, inclusive, o Patrick era casado com uma brasileira. Então, ele tinha algumas palavras, sabia algumas palavras em português. Mas era só palavrão. Você jogou muito tempo na Espanha, né? Então, talvez até assimilava um pouquinho, né? Mas sabia mesmo algumas palavras em português. Sabia muita palavrões, Baixaria, mas sabia fácil. Mas assim, eu aprendi demais. Te xingava quando errava na finalização no treino? Era paciente. Era difícil ele xingar-se dentro de campo. Até porque o Van Gaal tinha a sua forma de trabalhar, então ele já sabia, né, a forma de abordar os atletas, né? Mas o trabalho dele de finalização me ajudou demais, né? De ser realmente frio, de estar à frente do goleiro, né? No tremer ali na base ali. Faz falta sabe? isso hoje na base, ali, no modo geral, não ter tanto trabalho específico. Demais. Por isso que o Ari vai treinar com os caras, né? Não, hoje eu faço isso porque realmente eu sinto essa falta, né, dos treinadores fazerem isso. Eu acredito que a gente vai ter uma oportunidade de fazer uma pré-temporada de 2 meses, que eu acredito que vai dar para fazer esse trabalho. Muitas vezes, né, como eu falei da parte financeira, você, dependendo de como você esteja ali, às vezes é até difícil de você cobrar certos profissionais quando realmente o negócio está difícil. Sim. Né? Então, assim, às vezes eu estou aprendendo muito. Digo para vocês, estou aprendendo muito depois que eu voltei para cá. É difícil da galera realmente separar, né? Ari gestor, Ari jogador, Ari, enfim, empresário. Então, assim, hoje a minha maior dificuldade é essa, de realmente a galera separar. E eu acredito que para você realmente fazer com que os garotos entendam e consigam separar bem, acredito que você vai ter que ensinar ali desde a base. Né? Da base ali. Porque hoje eu jamais vou chegar para um atleta e falar, tu tem que me respeitar porque eu consegui isso. Entendi. Então, eu jamais vou fazer isso. Né? Eu prefiro, né, levar mesmo para dentro de campo, pela minha experiência, sim, acredito pelo que você exemplo, né? precisa evoluir isso. Tanto que hoje, né, eu faço com o maior prazer de acordar às 6 horas da manhã, de me organizar, de ir lá,
de dar alguns treinos específicos. Vamos ficar só com a perna esquerda. Não sabe chutar com a perna esquerda, fica com a esquerda. Aprimora, ajuste de corpo, né? Olha o pé de apoio na bola. Tipo, trabalho mesmo de escolinha, Formação, fundamento mesmo de formação ali para que ele leve isso para dentro de campo para o jogo e tenha o mínimo de dificuldade possível na hora de concluir. Você falou que no início da carreira, Ari, tu tinha dificuldade na finalização. Foi no Alkmaar que veio esse capricho? Foi na Suécia? Onde é que tu, rapaz, hoje eu sou um bom finalizador? Não, com certeza depois da Holanda. Depois do AZ Alkmaar. Acredito que ali eu tive um trabalho muito específico mesmo de fazer muita finalização. Né? Eu acredito que dali, quando eu fui pro Spartak, na Rússia, no meu primeiro jogo, só para você ver, na Liga dos Campeões, coisa que quando eu cheguei na Suécia, eu ia assistir assim, caraca, eu tenho que jogar uma Liga dos Campeões. Escutava aquela vozinha da Chaves ali, você ia ficar todo arrupiado, eu tenho que jogar. Então, quando eu fui para ter essa oportunidade de jogar a Liga dos Campeões, né, já fui bem experiente, bem tranquilo, bem maduro. Eu lembro que meu primeiro jogo pela Liga dos Campeões pelo Spartak, que a gente na época caiu no grupo do Barcelona, eu fiz 2 gols já no primeiro jogo. Então, assim, foi surreal, assim, a emoção, né, de ver o estádio com mais de 70 mil pessoas no estádio e você tá fazendo um gol ali pela Liga dos Campeões, é surreal. Quem era o grupo? Tu lembra ali? Barcelona, quem era? Barcelona, Celtic, Sparta, que não sei se era da República Tcheca, Sparta Praga. Isso, República Tcheca. E tinha, se não me engano, era Chelsea. Era. Isso. Caio, o cara pega o Barcelona, Celtic, só pedreira na primeira passagem, né? Quando sai do AZ, campeão holandês, né? Sai com toda essa moral. Inclusive, você tem moral lá hoje, né? Chegar lá, o pessoal para falar com você. Tem a moralzinha, né? O AZ já tinha sido campeão alguma vez, não? Fazia tempo. E nunca mais foi também, né? Eu acredito que foi da Copa. Então, Copa eu só tô fazendo questão de reforçar porque fica marcado. A cidade parou. Se você ver os vídeos, né, dos barcos que a gente entra na cidade, que como tem os canais, né, acredito que você todas as cidades que você for, porque o nível abaixo do mar, né? Abaixo do mar, então vai ter muitos canais. A gente tá entrando aqui no barco, aí você vê os prédios assim ao lado, gente em cima do prédio, na janela pendurado e sim, foi corra de loucos. Só que você chega na Rússia, grandão. Se ele vai pra Suécia, ali um time de meio para baixo, o AZ também não tinha essa pretensão, eu imagino, né? Apesar de ter o Van Gaal e tudo mais. Mas chega na Rússia, vai logo pro topo, né? Vai pro Spartak, vai como grande contratação, vai pra Champions. Aí também já chegou com outro patamar, né, Ari? Não, aí realmente eu me senti que estava no Brasil. Porque eu tive o prazer de jogar um clássico, né? De entrar alguns minutos aqui, um clássico aqui, Ceará e Fortaleza, que tinha, sei lá, 67, 65 mil pessoas no estádio. E aí você chega ali no Spartak, vê aquele estádio enorme, né? Torcida muito louca, mas muito louca mesmo de brigar com o vento. Se for necessário. Os caras são muito loucos, os russos são muito loucos. E aí você começa a puxar. Eu acho que é todo de jogador, onde você vai para algum time começa a puxar. Vê aqui a história do Spartak, tá? Isso aqui. Contra quem o bicho pega? O maior rival aqui, CSK e tal. E começa a puxar aqui, eu vejo, caraca, mano, eu tô no maior da Rússia. Que na época até o próprio Zenit, eu tinha jogado contra eles pela Liga dos Campeões, pelo AZ, que eu tinha marcado um gol contra eles. E não tinha noção, né,
que o Spartak da época era sei lá, 3 vezes, 4 vezes maior do que o Zenit na época. O estádio do Zenit era menor. A torcida do Spartak era muito maior. Moscou, praticamente, dos grandes, a maioria era tudo Spartak. E aí eu já chego bem. Acredito que o meu primeiro, se eu não me engano, meu primeiro gol pelo Campeonato Russo foi em cima do Guilherme. O goleiro foi contra o Lokomotiv, que joga naturalizado russo. Que era do Atlético Paranaense quando jogava aqui. Acredito que o Alex, o Coietinho, jogou Inter. Corinthians, Inter. Ele veio puxando, puxa pra dentro. Faz que chuta aqui, dá um passe, entra a defesa. Eu entro sozinho aqui com o Guilherme, ainda faço gol virando a cara. Aí pronto, aí ali já fui pra galera. Aí pronto, aí sabe, jogador de futebol. No time grande. Tem a pele, né? Que no país lá onde todo mundo é branco, tem o negro. O Moscou ficou desse tamanho. Ficou pequenininho. E aí caí nas graças da torcida e dali foi só alegria, né? Eu acredito que a maioria dos clássicos ali fiz gols importantes. Eu então... fiquei curioso agora. Quando tu sai... Tu joga no Krasnodar também, mas quando o pessoal do Spartak te viu jogando Lokomotiv, como é que foi? Seria... Cara, eu acho que foi Tem muita gente que fala, né? Eu acredito que se hoje saísse um jogador do sei lá, Ceará indo pro Fortaleza, a torcida rival sempre pega muito do pé. Graças a Deus, comigo foi totalmente diferente. Porque eu tive a oportunidade primeiro de sair de Moscou, que eu fui para o Krasnodar, para depois voltar para o Lokomotiv. Porque se fosse fazer essa ponte de uma vez, não ia ser tão fácil, não. Porque todos os jogos meus contra o Spartak, eu meti gol. Se eu não me engano, são... Jogando pelo Lokomotiv, né? Tanto pelo Lokomotiv como o Krasnodar. Se você for ver pelo Krasnodar, são 7 ou 8 jogos... E eu marquei 7 ou 8 gols. Mas tu se identificou mais com qual dos 3 clubes, assim? Eu tô te perguntando porque o escudo do Atlético é bem parecido com o do Lokomotiv, né? O do Lokomotiv, na verdade, o escudo do Atlético, ele foi feito em cima da comemoração, né? Deu abrindo aqui os braços pelo Lokomotiv. E eu sempre gostei daquela letrinha do Lokomotiv, o A, né? Aí veio a ideia. Tudo meu vai ser com a letra A. Que é Ari, né? Ari, Atlético Cearense, Águia Futebol. O nome das minhas filhas, Ariane, Angelina, e tudo eu gostei de botar A. E aquele símbolo, o Azinho do Lokomotiv, eu sempre achei muito bacana. E aí eu tinha uma foto, né, abrindo aqui os braços. A gente pegou, caraca, mano, vamos fazer. Dá pra fazer uma águia, dá pra fazer um A, e vamos criar aqui. Aí criamos e criou o símbolo do Atlético. Foram quantos anos de Rússia, Ari? 11. 12. Era uma vida. Anos de Rússia. 12 anos na Rússia. 100% adaptado, fala russo. Falo bem. Minha esposa é russa. Sua esposa é russa. Uma filha de 8 anos. Dá pra dizer que a gente vai entrar na tua naturalização, na seleção, tudo, mas tu se sentia um cidadão russo? Se sinto. Hoje... Mesmo estando já voltando pro Brasil? Hoje, se você for falar do Putin, mesmo com toda essa guerra que ninguém, né, é a favor, hoje eu consigo defender a Rússia assim, como se, né, fosse a minha segunda casa, né, vamos dizer assim. Nutre um sentimento especial, sim. Né? Porque você, nos primeiros anos não, né, que você não consegue, né, dominar a língua, que é super normal, né, as dificuldades que você encontra ali no completamente começo. Até o alfabeto é diferente do nosso. Não, eu não falo, eu não sei ler, eu não sei escrever, mas assim, comunicar, entender bem, eu consigo desenrolar bem. E quando você vai passando ali 2, 3, 5 anos, e principalmente quando você pega a cidadania, aí você começa a ver o interesse. Pô, como é que funciona a política? Como é que é a cultura? Como é que os russos se comportam? Como é que é o sistema? Aí você começa a ter um interesse maior. E quando depois que eu
adquirir a cidadania, e eu tive todo esse interesse. Às vezes eu até falava para minha esposa, eu te dou um presente para tu ficar me passando tudo que acontece no meio da política, para me poder estar realmente a par de tudo. Como é que foi criado o metrô, quem foi as pessoas importantes, quanto tempo o Putin estava à frente, como é que era a guerra antes. Então, assim... Como desfragmentou a União Soviética para existir Rússia. Então assim, você acaba se encantando, né? Porque você, mesmo você sendo brasileiro, você não tem essa vontade, né, de buscar essas informações, você sendo um atleta profissional de futebol. Deixou de ser aquela coisa, isso aqui é meu trabalho. Pronto. Passou... E aí, aumentou a relação. E aí, como teve esse caso de racismo, teve todas essas situações que eu passei e que eu fui realmente, né, sendo, né, uma das peças a mudar, né, um pouco o sistema, você acaba sendo uma pessoa muito importante. Eu jamais vou chegar, não, vocês têm que me respeitar por tudo que eu conquistei na Rússia, por tudo que eu conquistei durante a minha carreira. Eu sou um cara muito humilde, muito simples para saber que jamais eu vou me comportar desse jeito. Mas se você chegar, comparar Ari, Rússia, comparar, sei lá... vou botar o Neymar, que o Neymar hoje ele é o cara no Brasil. Mundial. Mas se pegar qualquer outro atleta que seja muito bem visto no Brasil, é o Ari na Rússia, né? Porque eu passei por muitas situações e quebrei muito tabu. Então, assim, hoje o Ari na Rússia ele é respeitado, o Ari conquistou vários títulos, o Ari conseguiu, né, ser uma das ferramentas a mudar todo esse... Uma das estrelas da liga. Perfeito. Uma das... sei lá, o racismo, né? Conseguiu mudar, conseguiu abrir as portas, principalmente depois da Copa, né? Que quando eu fui convocado para a seleção, teve um caso do racismo, onde um atleta da própria seleção, né? Ele dá uma entrevista como é que a seleção, o contrato negro para a seleção. E ali, quando saiu no mundo todo, que o mundo todo começou a acompanhar o caso, né, aí eu acabo sendo uma ferramenta muito importante para as pessoas começarem a ver. Acabou sendo um personagem principal nessa história, né? Perfeitamente. E eu já passando já uma visão totalmente da Rússia para fora, né? Como eu mudei um pouco o sistema e como eu fui vendo o crescimento da Rússia, principalmente no futebol, né, nos casos que acontecia, que foi diminuindo, eu falei, opa, tem que ter alguma importância bacana aqui. Então, assim, hoje o Ari na Rússia ele é muito bem visto, né? 2 pontos. Primeiro, Ari, eu quero falar de racismo e da naturalização. Como é que foi o caso específico do racismo? Como é que foi para ti? E você falou que foi um personagem importante. Conta essa história. Na primeira eu tirei de boa, né? Tava no clássico, Spartak e Dinamo de Moscou, onde a gente atropelou os caras. Ganhamos de 3-1, 4-1. E aí o ataque era eu e Eminick, que é um atacante nigeriano. Mas é aquele negão mesmo, né? E aí eu lembro que a gente fez uma jogadinha lá, ele toca para mim, eu faço o gol, e na mesma hora já vem aquelas bola de neve. E a torcida toda já fazendo gesto de macaco, né? E ali na hora, quando eu tô dentro do estádio, muitas vezes a torcida tá gritando, eu não costumo, né, dar importância. Dar concentração no jogo. Então, tô concentrado ali dentro e o único que me chamou a atenção foi as bolas de neve mesmo vindo na minha direção, né? E aí eu consegui tirar de boa. E quando os caras vieram me entrevistar, aí foi que eu comecei a pesquisar, fui ver os vídeos e falei, mas já passou, isso aqui eu tiro de letra. Eu já cacei latinha na rua, passei minha infância toda vendendo fruta. Eu já fiz tanta coisa que o cara me chamar de macaco não vai
Aí tirei de boa. Nessa segunda, realmente foi assim, acaba que indo pro emocional, o emocional começou a ficar um pouco abalado, porque saiu no mundo todo. Eu já tinha acompanhado outros casos. O William sofreu racismo, o Roberto Carlos sofreu racismo. Né? O Heitor, que tinha ido para lá também ganhando. O time lá da Chechênia, né? O Angi. É. Então, assim, quando você começa a ver muitos casos, aí você... Opa, isso não pode acontecer. E aí você começa realmente já ver com outro olhar. E não veio do torcedor também, né? Veio E aí, quando veio do atleta profissional, né? Jogou seleção, aí realmente... Foi aquele centroavante, né? O Prog Breniak, né? Uma coisa assim, não foi ele que falou essa bobagem? Eu nunca nem procurei saber o nome foi dele. Foi jogar na Inglaterra, jogou no Fulham. Eu sempre fiquei torcendo para pegar um jogo contra ele. A gente se marcar lá na área lá. Na área, né? Um escanteio a favor do teu time. Ô, rapaz, não deu certo. Né? Esse deu para levar pro coração na época, né? Mas aí em seguida, graças a Deus, E qual foi passado isso, qual foi o sentimento de vestir a camisa da seleção russa, já que você tem essa relação de pertencimento com o país e tudo? Aí foi a emoção, sonho realizado de criança, né? Eu sempre sonhei chegar na seleção. Peguei o nome do cara aqui, viu? Pavel Progbreniak. Jogou no Tottenham, eu me lembro. Não dá nem pra falar o nome desse cara. A pronúncia certamente está errada. Se algum amigo do Ari Russo está vendo, vai dizer essa besta quadrada não sabe. Mas dá pra fazer o convite ele pra vir pra comunidade. Vamos pro X1 com... Mas enfim, realmente eu fiquei bem chateado, né? Mas em seguida teve a convocação, foi um sonho realizado. Eu evitava, né, de dar entrevista, via todo país que você possa imaginar, todo mundo me ligando. E aí eu evitei até para botar deixar o nome dele. Sim. E aí eu consegui realmente virar a página ali, comecei a focar ali na seleção, tive a oportunidade de fazer 2 jogos pela seleção, que foi uma sensação incrível, pegando a Alemanha. A Alemanha tinha acabado de dar de 7 no Brasil, ter feito uma boa Copa e ver todos aqueles caras lá jogando, então, assim, foi uma sensação maravilhosa. Para mim, eu até falava com alguns amigos, rapaz, se eu jogar só um jogo só já tava valendo, imagine 2. Né? E, claro, a idade também não ajudou muito, algumas lesões também não ajudou para me dar uma continuidade. Mas é uma sensação muito boa, muito bacana. Legal. E aí, esse cara aí já... Página virada, já totalmente... Já ficou para trás, né? Hoje, a felicidade que eu tenho é de saber que eu fui uma das peças, né, importantes para o crescimento, né, da Rússia, né, vamos dizer assim, no geral, pro futebol e dentro de casos de racismo. E falando especificamente aí sobre jogar pela seleção, né? A experiência de jogar pela seleção russa te impedia de jogar pela seleção brasileira. Tinha um sonho ou você tratava como algo distante? E também queria que você falasse dessa experiência, assim, de estar lá na lista de convocação, de convocados, 23 jogadores, seu nome lá. Como é que é essa sensação? Eu acredito que muita gente não sabe, mas eu também tive, né, o prazer de treinar com a seleção. Então, assim, naquela época era Robinho, Diego, Ronaldinho, Kaká. Lembro que eles fizeram 2 jogos na Suécia e eu participei dos treinos, né, pela seleção. Faltavam 4 atletas para completar, chamaram eu e mais 3 suecos, né, que era das seleções também, para participar do treino. Pô, fez parte da seleção. Então, foi uma emoção muito bacana, mas assim, não tem preço você vestir, né, a camisa, competir, né? Então, assim, foi... Isso foi em 2007, o amistoso do Brasil, Suécia lá? Não, foi Brasil, Chile. Brasil, eu acho que eu vou com a estreia do Alexandre Pato na seleção, se eu não me engano. 1-0 pro Brasil.
Acredito que sim. Eu me lembro muito do Chile que ele porque... faz. Que é de fora da área. Ele coloca. Eu lembro muito do Chile porque... A seleção brasileira só faz amistoso na Europa, né? A gente se confunde todinho. Então, eu acompanhei o primeiro jogo aí, em seguida eu tive que viajar, né? Porque foi Mas em é outra uma cidade. experiência sensacional, né? Tem essa foto guardada até hoje, né? Tô aqui no meio dos caras aqui, Daniel Alves, Gilberto Silva, se eu não me engano, Ronaldinho, alongando aqui perto do Ronaldinho, é uma sensação maravilhosa. Então, também tive esse prazer, mas assim, seleção é uma sensação maravilhosa. É como se fosse o troféu mais alto, né, a um atleta profissional a conquistar. Eu acredito que depois que você conquista ele ali, aí você, né, já tem, né, saber que você conquistou o troféu, né, mais alto que você teria que conquistar, mas precisa manter ali no seu clube só acima do nível ali de conquistar título, enfim. Então, quando eu tive essa experiência, né, eu falei, não, estou realizado. Agora eu posso voltar para o Atlético Cearense e encerrar minha carreira lá. Eu ia te perguntar isso. Tu acha que com a carreira que você fez na Europa, de sucesso, na Suécia, na Holanda, na Rússia, você não poderia ter voltado um pouco mais cedo para jogar uma Série A no Brasil? Isso pode ser a coisa que talvez a única coisa que tenha faltado na tua carreira para o Brasil te conhecer, como por exemplo a Rússia te conhece. Eu tive algumas sondagens pelo próprio Flamengo, né, que foi, acredito que foi o único sonho que eu não consegui realizar. Sou flamenguista doente. Tanto que eu peguei As cores. o Clinic na época e mudei tudo. Vermelho tudo. e preto. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. Tive, né, saudade do Flamengo, nos procuraram e tudo. Eu estava tão adaptado na Rússia e os caras pagavam tão bem que eu falei, não, que aí é aquilo, né? Vou fazer meu pezinho de meia aqui, vou começar a investir em algo que realmente, né, vai me fazer bem, né, que é dar oportunidade, né, à molecada. E tá tudo certo. Então, assim, eu não me arrependo, mas com certeza, se eu tivesse voltado um pouquinho antes, né, talvez no auge da minha carreira, talvez aqui eu poderia ter feito, né, o meu nome talvez até mais do que lá, porque na época, com os 30 anos aí, eu estava muito bem. Isso aí que ano, essa sondagem do Flamengo ali? Eu acredito que 2017, 18, por aí. Foi um pouquinho antes da Copa. Pouco antes da Copa, né? Isso. Você estava na prova disso que você é Sim. convocado para a seleção russa logo depois do Mundial, né? O Ari poderia, inclusive, né, nessa volta aí, ter jogado no futebol cearense também, né? Podia ter rolado Um retorno à Fortaleza. Eu sempre costumava dizer lá para meus companheiros que gostaria de encerrar, né, no time onde eu considero que eu fui revelado, né, minha formação, que foi o Fortaleza. Mas hoje, né, tendo o Atlético Cearense, se não rolar de ser o Fortaleza, eu acredito que vou estar feliz que vai ser pelo meu próprio time. Então, tá nas mãos de Deus. E tem muita bala na agulha aí, Ari? Cara, as balas já estão A minha esposa é quem fica tirando as balas. Tá na hora de aposentar, tá na hora de... Mas joga ano que vem? Joga. Acredito que mais essa temporada eu consiga, né, dar o meu máximo, porque eu acredito que dá para ajudar bem ali o Atlético, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com as minhas condições hoje, que nós sabemos que é totalmente diferente. O salário do Ari é compatível? Dá pra pagar? Mas eu sempre quis fazer essa pergunta para o Ari. Dá pra pagar? Estou tendo problema na negociação. Aí, olho no espelho, não sei se vou. Como é que tá a renovação com o Ari? Esses dias eu cheguei para a presidente, né, a Maria Vieira, falei, por que eu sou o único desvalorizado aqui? Aí ela começou a rir.
Eu falei, não, tá errado um negócio desse. Pô, olha o meu currículo aí, começa a pesquisar aí, não vou aceitar não, isso não. Mas, enfim, eu acredito que dá para ajudar bastante, né? É totalmente diferente de você estar no clube onde você está recebendo salário. Eu acredito que você consiga até se dedicar um pouquinho a mais, porque você consegue manter um foco a mais, porque não tem outra. Você, quando está dentro do seu clube, você não consegue só jogar. Você vai acabar falando de outros assuntos, resolvendo outras coisas. E, sem dúvida, isso talvez me atrapalhe um pouco a estar, né, talvez Mais no nível focado. mais alto, né? Vamos dizer assim. Então, mas esse ano acredito que vou jogar o ano todo. E aí tá nas mãos de Deus pro ano seguinte ver se eu encerro ou não. Você falou da Maria, qual a importância dela pro todo o teu projeto, tudo, ela tá contigo há muito tempo, eu sei que desde o Horizonte, né? Desde que você falou do Isso. projeto do Horizonte, que a Maria trabalha contigo. Fala um pouquinho da importância dela. Maria, eu digo que ela é o pulmão, era o coração, ela é um pouco de tudo, é uns braços, os meus braços ali dentro. Então, assim, hoje a Maria, ela tá ali dentro porque nós sabemos a importância dela. É uma mulher que nunca tinha trabalhado com futebol, mas ela parece que ela foi criada para fazer tudo. Ela foi educada, ela foi, enfim. Ela hoje, se for para ela ser presidente, ela vai. Se for para ser diretora, ela vai. Se for para ser treinadora, ela vai. Então, assim, ela é fora do normal. Então, assim, a Maria hoje, né, tem um carinho muito enorme, não só como, né, presidente. Acredito que a nossa amizade talvez dure aí pro resto da vida. Ela é uma pessoa de confiança, né? Total confiança. Sempre acreditei muito no potencial dela. E até hoje ela está nos ajudando demais aí. Minha última, Ari, a gente falou desde o começo sobre toda essa injeção de capital no Atlético. Você falou da sua época ali, que não voltou pro Brasil, pô, vou fazer meu pé de meia e tudo mais. O Ari tá tranquilo, tem fora o que ganhou no futebol, tem outros investimentos. É uma pergunta, né? Não quero ser indiscreto, mas até para dar esse aporte, né? O que você dá e como é que tá o Ari? Como é que foi essa cabeça assim do atleta que sempre pensou da forma que você pensou? Hoje a gente investe muito ali dentro do Atlético. Acredito que já tenha colocado aí já uns 40 milhões ali dentro, desde 2016 para cá. Muita gente me acha louco, né, de eu estar sozinho à frente de um clube, né, segurando, né, tudo. A esposa deve ser né? Não, ela hoje, ela sim, hoje ela tem a mentalidade totalmente diferente do que antes. Antes ela já não queria saber de nada. Hoje, graças a Deus, ela que está dentro da escolinha. Ela consegue já fazer um bom trabalho, né? Analisar bem os profissionais que estão ali dentro trabalhando. Que a gente conversa muito da importância, né, de os profissionais fazer um bom trabalho já ali na base. Uhum. E a escolinha ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Ela, inclusive, até já me perguntou algumas vezes da possibilidade, né, de eu realmente já parar e focar em outra coisa. Porque eu estou ali, né, sendo voluntário, né, vamos dizer assim. Mesmo sendo meu clube, mesmo sabendo que eu posso estar contribuindo para ajudar. Mas nós sabemos que só um não consegue, tem que ser, né, um conjunto de várias coisas. E por isso que ela às vezes pensa, mas nós jogadores é muito difícil. Você chegar nessa fase, já parar, você já começa a imaginar como é que vai ser o Ari sem estar ali perto da bola, como é que vai ser o Ari. Então, assim, hoje isso já começa a me martelar, mas a gente conseguia, sim, fazer alguns outros investimentos e tudo, mas hoje
Futebol acaba sendo um pouco desgastante mesmo, né? Com todas as dificuldades em algumas outras áreas, mas a gente consegue, né, administrar bem. Hoje, graças a Deus, né, somos evangélicos. O mundão que a gente vivia hoje é totalmente diferente. Então, hoje a gente consegue, né, dar uma atençãozinha maior para a família, para os filhos. E isso é o que mais me tranquiliza, isso é o que hoje eu mais foco, né, na minha família, na nossa saúde. Então, a Ari tá bem tranquila em relação, né, a tudo, porque nós sabemos que o futebol não é fácil, mas eu acredito que Deus no controle a gente vai conseguir superar todas essas dificuldades, esses obstáculos. É isso aí. Passou rápido? Passou. Foi bom. Na resenha, ela aqui a gente, quando você conversa na resenha de futebol, pode durar horas, né? Ari, prazerzão. Obrigado por mais uma vez ter aceito o nosso convite. Para nós é um prazer ter você aqui. Saber da sua história, conhecer mais detalhes, saber que você jogou na seleção brasileira também, ainda que, né, não tenha não treino, mas todo sucesso para você, para sua família, para o Atlético. A gente aqui torce junto, né? A gente acompanha, a gente é torcedor também. Como você falou, torce pelo futebol cearense, a gente também. Então, quanto mais projetos de alto nível, de boa gestão, é melhor para a gente, né? E que valorize o atleta local. O atleta local muitas vezes não tem espaço nem nos clubes locais. Então é importante salientar isso. O cearense, do nome Atlético Cearense, não é só uma formalidade. Isso é legal de ser formado. É isso aí. Grande abraço. Obrigado aí por mais uma vez ter aceito nosso convite. E que venham outras vezes, né? Que venham mais histórias. E a gente vai estar sempre por aqui, pertinho de você. Amém. E na próxima... Tá faltando uma camisa aí. Pronto, já vai falar mais nada. Tá faltando. Grande Ari, foi muito bom o papo. A gente volta no próximo sábado. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like também. Grande abraço e até o próximo sábado. Valeu! Papo com Futebolês. Oferecimento Casas Alves. Construindo sonhos com você.